Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um jogo rápido aqui na Central Trader. Hoje um jogo rápido feito especialmente para o nosso site fechado. Eu comentei com todos os amigos hoje que o nosso intuito era lançar o site na segunda-feira, mas como nós já tivemos a procura aí de um amigo nosso, né? Então, a partir de agora, nós estaremos começando a fazer esses vídeos, esses jogos rápidos aí para a área fechada do nosso site, que é o samurais.com, samuraicentraltrader.com.br. Eu estou com um pequeno problema aqui no meu computador que eu não consegui acessar o site. A equipe que dá manutenção disse que está tudo ok. Infelizmente, eu não tive como visualizar nesse exato momento. Mas o que importa é que a gente vai estar passando agora todas as nossas entradas, as nossas saídas, lembrando a todos vocês que vão fazer parte, principalmente aí do nossa área fechada. O intuito não é que vocês saibam as operações que nós estamos fazendo, e sim você pegar os métodos que nós trabalhamos, cada um com o seu método individual, e procure aperfeiçoar e montar o seu próprio plano de trade, né? Isso é o que é mais importante. A gente nunca recomenda nenhuma compra e nenhuma venda. O que importa é que a pessoa ele conheça o nosso modelo e aí sim ele estude e para ver se esse modelo se torna rentável para ele ou não. Tá ok? Então nós estamos criando hoje, a partir de agora, uma nova carteira. Então, não significa que eu particularmente estarei entrando em todas, né? Eu queria ter capital disponível para estar entrando em todas as operações. Mas o intuito como é mostrar os nossos modelos, principalmente como que a gente faria, né, em tempo real e quais são as operações que eu realmente estaria operando se eu tivesse capital disponível para estar operando todas. Diante de mais nada, se eu tivesse capital disponível, com maior certeza, com toda certeza, eu estaria operando todos esses papéis que eu estarei falando agora, tá ok? Porque eu estudei e sei que esses papéis se encaixam nos modelos operacionais que eu estou acostumado a trabalhar. Eu estarei fazendo as minhas operações, mas em cima desses papéis. Agora, vou passar o modelo, vou passar a entrada. Isso vai estar especificado no nosso site amanhã. Vocês podem olhar amanhã, logo cedo já vai estar, se eu conseguir acessar hoje. Mas senão vocês já vão saber aí o ponto de entrada neste vídeo a partir de agora. Primeiro vamos dar uma passada então no nosso Ibovespa, o que eu estou vendo. Bem, gente, nós estamos vendo que o nosso Ibovespa existe já uma divergência altista no nosso mercado pela estratégia da banda com o Maxtograma. Nós estamos respeitando tanto o topo anterior rompido, que é este topo na faixa de 52.200 pontos, 191 pontos, e também a média de 144. Vocês que vão acompanhar as nossas operações agora, vocês vão ver que nós aqui da Central Trader, todos os instrutores, nós damos muita importância à média de 140, 144, muito mais do que a média de 200 períodos, que é a que os americanos estão acostumados a trabalhar. Vocês estão vendo que ela bate e volta, bate e volta. Ela está sentindo, além do topo anterior, mas está sentindo essa média de 144. Hoje nós temos até um Dunning de alta, né, que é um candle que tem a sua máxima acima da máxima do candle prévio e uma mínima acima da mínima do candle prévio. Por essa estratégia do Dunning, o ponto de entrada fica aí na superação da máxima do candle de hoje, com o stop na mínima do candle de hoje, e o alvo fica sendo, sem dúvida nenhuma, para uma realização parcial, essa amplitude projetada para cima, e 53.706 pontos. Então, nós estamos fazendo candles de menor amplitude, o mercado aí naquela indecisão, mas a gente procura sempre
estar trabalhando, principalmente eu, procuro sempre estar trabalhando os papéis que estão mais fortes na compra pela força relativa por estação e os papéis que estão mais fracos, tentando procurar trabalhar esses papéis na ponta vendedora. Mas também eu trabalho com aqueles papéis que sempre eu estou acostumado a trabalhar. Existe praticamente 15 papéis. Para falar a verdade, basicamente aqueles papéis que trabalham com Williams. Eu dou muita ênfase, estou acostumado a trabalhar com eles porque geralmente são boas empresas e são boas pagadoras de dividendo. Eu, Anderson, gosto muito de operar esses papéis que são mais voláteis. Então eu acabo passando para vocês. E uma coisa que eu nunca comentei com ninguém, só os samurais sabem, eu, além de dar uma olhada nos papéis que completam ciclo, dar uma olhada nos papéis que estão mais fortes e os que estão mais fracos, eu sempre procuro dar uma analisada nos papéis que são operáveis pelo ciclo, mas procurando aqueles papéis que têm candles de menor amplitude. Estes candles de menor amplitude nos papéis que são trabalhados pelo Williams tendem a fazer movimentações bem importantes. Então eu sempre estarei comentando com vocês. Eu nunca falei isto para ninguém, a não ser com os samurais. Então eu estarei comentando aqui na nossa área fechada, tá ok? Então beleza. Então vimos que o nosso Ibovespa tem esse Dunning de alta. Se a gente colocar o Dow Jones sim chegou nessa região que eu tinha comentado do FIBO e faz um upper reverso em cima da banda de Bollinger. Nós temos a possibilidade, sem dúvida nenhuma, de estar fazendo uma movimentação bem mais importante. Temos divergência também com a banda com o marcograma no Dow Jones. Então amanhã nós temos aqui a mínima abaixo dos últimos 8 candles, temos o fechamento acima do fechamento do candle anterior. Se vier a superar a máxima do candle de hoje, me aciona uma entrada aí no Dow Jones pela estratégia do upper reverso, o stop ficando na mínima do candle de hoje, e o alvo para uma realização parcial fica sendo essa amplitude projetada para cima em 14.986. Temos aí o Dow Jones chegou nessa região de suporte que eu vinha comentando. Depois de um topo feito aí, estamos com 15 dias com esse upper reverso, com essa divergência altista no marcograma em relação à banda de Bollinger. Então me chama muita atenção. Dólar futuro, vocês vão ver eu falando muito do dólar futuro. Eu, Anderson, opero muito dólar futuro. Deste topo, principalmente deste topo ao candle de hoje, estamos com 35 dias com esse candle de menor amplitude. Então dólar futuro vai me gerar uma entrada amanhã pela inside bar. O lado que romper, eu, Anderson, estarei executando uma entrada. O dólar superando 2,227. Lógico que a gente tem que operar o dólar futuro que é operado nesse exato momento, mas o alvo fica sendo para ambos os lados 2 vezes a amplitude do candle projetado para cima. Se for para cima, 2,258, então 2,259. E se for para baixo, 2 vezes a amplitude do candle projetado para baixo. Então, o objetivo do dólar futuro em 2,177, que seria a média de 144 períodos. Então é um ativo, o dólar me chama muita atenção. O milho também eu gosto muito de operar o modelo da média de 10 deslocada. O milho, vocês vão ver eu muito falando do milho e do café, mas eu tenho até uma possível venda, na verdade já foi feita no milho, mas eu não tenho nada a fazer amanhã, nesse dia de amanhã. O café, este sim, eu só opero pela estratégia do upper reverso. Então aqui nós tivemos aqui este upper reverso, eu, Anderson, operei. Então a entrada ocorreu, né? Então o alvo para mim do café está sendo aqui essa amplitude projetada para cima, ok? Em 140, com 85 pontos. Ali seria a minha realização parcial do café. Então eu opero muito café usando o upper reverso.
A estratégia do reverso em cima do café, na verdade, essa estratégia foi criada para o café. Quando eu fiz os estudos, como eu gostava muito de operar o café, eu tentei descobrir um modelo operacional, e nos meus estudos fui fazendo e vendo que no café o reverso é muito rentável. O que você tem que saber para ver se o café é isso mesmo ou não que eu estou falando? É só você procurar o reverso. O que é o reverso? É a máxima dos últimos 8 candles com o fechamento abaixo do fechamento do candle anterior. Tivemos aqui um reverso, ok? Tivemos aqui este reverso. Tivemos aqui no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tivemos aqui um reverso. Tivemos aqui outro reverso. Tivemos aqui outro reverso, que esse é o atual. Então, café, eu, Anderson, só opero o reverso, mas nenhum modelo operacional. Café se trabalha somente com o reverso, tanto no gráfico 60 minutos quanto no gráfico diário, ok? Bem, vamos então ao que interessa. Como nós estamos começando uma carteira agora, então vamos falar dos papéis que chamam a minha atenção, que já vai estar constando nessa carteira de acompanhamentos do método Anderson que vocês vão estar acompanhando. O primeiro ativo é Ambev 4. O que eu estou vendo em Ambev? Então nós temos aqui, última vez que eu toquei na banda de Bollinger, eu tenho um nível de marcograma. Vamos esperar o segundo toque na banda de Bollinger, que é o que está ocorrendo agora. Então, qual que é a minha conduta? Eu venho e marco a máxima do candle da Ambev. Então, a Ambev, nós temos aqui uma máxima em 83,87. Então, o ponto de entrada na Ambev, para mim, fica em 88. 83,88. Este é o meu ponto de entrada. E o stop, Anderson? O stop fica na mínima do candle de hoje. Quando vocês vão ver eu muito falando isso, fica em 82,93. Então vamos aqui, 82,93. Vocês vão ver muito esse meu estilo de operar. Eu não opero com muito capital, eu opero com pouco capital, mas sempre buscando grandes movimentos. Eu gosto de apostar pequeno para pegar movimentações no mínimo 2 vezes a amplitude. É isso que é o meu estilo de trabalhar. Então eu tenho um ponto de entrada na Ambev amanhã desenhado em 83,88. O stop dessa operação, que é um stop curto que está em cima da média de 144, em 82,93. E o alvo para mim desse trade fica sendo 2 vezes a amplitude do candle. Tá? Então o meu objetivo desse trade fica sendo em 86,74. Então este é o trade que eu tenho desenhado para mim, usando o modelo na banda de Bollinger com marcograma. Então a minha entrada ocorre em 83,88, stop 82,93 e o objetivo 88,74. Ali eu já finalizo todo o meu trade. Então são trade de volatilidade. Dá para ir também, o que eu gosto sempre é ajustando o stop pela mínima de cada candle. Então o ideal é, se acionar o trade, já ir ajustando o stop pela mínima de cada candle. Ok? Então amanhã a Ambev me gera esta entrada. CPLE6. Olha aqui. Candle de menor amplitude. A última vez que nós viemos tocando na banda de Bollinger foi aqui. Eu marco o nível marcograma. Vamos esperar o segundo toque na banda de Bollinger, que foi o que está ocorrendo agora. Tá vendo? Um stop curto com um objetivo grande. Então, o objetivo desse trade para mim, meu ponto de entrada fica em 30,13, o stop em 29,70, o alvo 2 vezes a amplitude do candle projetado para cima. Então lá em 31,41.
Então este é o meu trade desenhado para nossa querida CPLE6. Tem maior chance de ser estopado? Existe. O ideal mesmo por este modelo seria colocar um stop pelo two range e você realizar parcial na média de 20 e o restante só quando tocar lá na banda de Bollinger superior. Essa é uma estratégia bem interessante. Mas neste caso aqui, até o caso de Ambev seria o mais provável usar isso, porque os preços estão abaixo da média de 144. Na verdade, em CPLE6 a média de 144 está por cima dos preços. Mas eu tenho um truque. Eu só uso uma banda superior de Bollinger quando os preços estão com a média de 20 subindo e a média de 144 aqui abaixo dos preços. Eu só uso neste cenário, porque tem um maior nível de acerto. Quando existe uma divergência, a média de 144 subindo, os preços acima da média de 20, neste caso eu uso só a banda superior. Não significa que aumenta o nível de acerto, acaba aumentando um pouco, mas é um dos truques que eu faço. Esse setup da banda de Bollinger com maxograma é um modelo que eu, se eu tivesse que recomendar, era somente este modelo operacional, porque eu me sinto mais confortável com ele. Pelo modelo do Andinho, basicamente é a média de 20 subindo, 2 candles consecutivos de queda, com o DI mais de 40 acima do DI menos. Eu vi aí Ether 3, a Ether 3 era um papel bem interessante, mas o DI menos está acima do DI mais, então eu não estarei fazendo esse trade. E MAGE 3, essa sim já me chama a atenção. Estamos com mais do que 3 candles consecutivos de queda. O ativo está dentro da força relativa por estação. Então, o meu ponto de entrada na MAGE amanhã fica sendo aí em 6,64. O stop dessa operação ficando em 6,40. O alvo para uma realização parcial fica sendo esta amplitude projetada para cima. Então, temos aqui essa amplitude. Faço uma realização parcial nessa amplitude em 6,88. E o objetivo desse trade final fica sendo esta amplitude projetada para cima, desses 3 candles. Então o objetivo é mais generoso, lá em 7,24. Vocês podem ver que eu busco uma barra de stop com 3 barras de ganho, de 2 barras no mínimo de ganho. E são essas 3, a amplitude dessas 3 barras para buscar o meu objetivo. O que significa? Eu posso ganhar 8,46 de lucro para um stop aí de no mínimo de 4%. Então sempre eu vou buscar isso nas operações feitas pelo Andinho. O outro ativo é LET3. Então LET3 vai me gerar uma entrada amanhã. Existe aquele setup que eu comentei de rompimento. Vamos esperar o terceiro candle. Depois desse rompimento vai marcando a máxima. Também existe esse mesmo modelo. Mas ela vai me gerar uma entrada amanhã se vir a bater na superação da máxima do candle de hoje. Em 6,62. O stop ficando em 6,31. E o alvo fica sendo esta amplitude projetada para cima. Faço minha realização parcial aqui em 6,93. E o alvo final desse trade para mim fica sendo essas amplitudes desses dois candles projetados para mim. Lá em 7,14 eu já elimino todo o trade. LET3 me chama muita atenção. Me chama a atenção também pela estratégia do reverso Gol 4. Gol 4. Nós fizemos aí por este mesmo modelo, o modelo do Andinho, que tinha dado uma realização parcial, mas veio vendendo 50% e agora ele veio buscar aí o ponto de entrada. Então eu encerrei essa operação hoje. Mas temos aqui a mínima dos últimos 8 dias e temos o seu fechamento acima do fechamento do candle anterior. Então o Gol vai me gerar uma entrada em 10,25. O stop dessa operação ficando em 9,91. O alvo fica sendo essa amplitude projetada para cima,
como aqui nós temos uma menor amplitude do que 3,5, se eu não me engano, o reverso eu sempre busco no mínimo 3,5. Deixa eu só dar uma verificada. Opa. Vamos lá. Não tô com... Então aqui nós temos o objetivo até de 3,10. Não dá até para usar essa realização parcial. Eu estarei fazendo essa realização parcial em 10,58. Trago o stop ponto de entrada e vou ajustando sempre o stop pela mínima de cada candle na Go. Então o Go me chama muita atenção. Existe pelo setup da realização parcial ou realização frustrada ELET 6, tanto a ELET 3 quanto a ELET 6. Este é um trade que me chama a atenção amanhã. Temos aqui média de 20 subindo, baixa, alta, baixo, DI mais de 40 acima do DI menos. Então me chama a atenção quando vinha bater em 10,99. O stop dessa operação 10,72. O alvo aqui é curto, então o trade é rápido. Então o objetivo desse trade fica para mim sendo aí em 11,70, 11,27. Então estarei buscando aqui um trade de 2,50%. Gente, a maioria das pessoas querem ganhar muito daquilo que eu falo. Se 1% der lucro, é lucro. Tá? Então, setup de volatilidade, eles não tendem a ganhar muito, mas o nível de acerto é maior. O que for 1% de lucro, é lucro. O importante é que a gente sempre tenha lucro no bolso. Ok? E a CEMIG 4 é o outro trade que eu estarei desenhando para mim pelo modelo da realização frustrada. Aquela mesma estratégia. Rompeu, terceiro candle depois, dá para usar o terceiro candle depois deste rompimento. Mas eu, Anderson, estarei usando o setup da realização frustrada pela questão do DI- estar acima do DI+. Infelizmente o papel ainda não demonstra tanta pressão compradora. E deste fundo a este topo nós estamos com 25 dias. Não é ainda a contagem perfeita, tá ok? Então o ponto de entrada fica em 19,89. O stop nessa operação estarei colocando aí em 19,37. E o alvo para mim fica sendo esta amplitude projetada para cima. Não é um trade que eu queria que acionasse amanhã, para ser bem sincero. Mas se acionar, estarei fazendo. Objetivo em 20 com 41 pelo modelo. Tá bem? Então eu desejo a todos vocês um belo descanso. Amanhã o jogo rápido é com o Fernando Paro. E eu desejo amanhã nós estaremos aí já no nosso chat ao vivo lá, comentando sobre as nossas operações intradias e comentando tudo o que nós falamos aqui hoje. Grande abraço e até amanhã, se o nosso bom Deus permitir. Valeu, gente.